Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. O que leva um homem a matar uma pessoa que só veio lhe trazer amor, carinho e companhia? Essas foram as palavras carregadas de tristeza e saudade que foram ditas pelo pai de Patrícia Roberta, de 22 anos, natural de Caruaru, Pernambuco, durante seu sepultamento em 29 de abril de 2021. Para entendermos como chegamos a essa triste cena onde um pai enterrou sua filha, vamos voltar um pouco no tempo. 6 dias antes, em 23 de abril de 2021, Patrícia Roberta viajou de Caruaru, Pernambuco, até a capital da Paraíba, João Pessoa, com o intuito de visitar um amigo, Jonathan Henrique Conceição dos Santos, de 23 anos. Seria uma viagem para guardar boas recordações de um final de semana de praia, passeios e em boa companhia. Seus pais, Paulo Roberto e Vera Lúcia, a descreveram como uma pessoa muito amável, carinhosa e inteligente. Sendo próxima e bastante ligada à sua família, ela adorava confraternizar com seus familiares e amigos, que a descreveram como muito brincalhona, amiga e alegre. Desde cedo, a Patrícia Roberta tinha 2 sonhos. O primeiro era ser mãe. Para ela, a maternidade seria a maior realização de sua vida. Ninguém que conviveu com ela duvidava que ela seria uma mãe muito amorosa. Além desse sonho, ela também tinha planos para fazer faculdade e se tornar uma empreendedora no ramo de estética, pois amava mexer com maquiagem e sobrancelhas. Na época dos fatos, trabalhando como vendedora em uma loja de cursos técnicos, Patrícia conquistou a sua independência, saiu da casa dos pais e foi morar sozinha. Em seu local de trabalho, ela era vista por seus colegas como uma pessoa dinâmica, inteligente e esforçada. Logo nos primeiros meses de 2021, quando o país inteiro permanecia sob o temor da pandemia e as pessoas ainda saíam às ruas usando máscaras, Patrícia trocou mensagens pelas redes sociais com um amigo da época da escola, o Jonathan Henrique. Eles se conheciam há pelo menos 10 anos e algumas pessoas próximas diziam que ele tentou namorar Patrícia quando ela tinha 12 anos, porém seu pai não concordou com aquele relacionamento e não permitiu. Os anos se passaram e mesmo quando ele se mudou para João Pessoa, eles continuaram mantendo algum contato pela internet. O Jonathan trabalhava como tatuador e morava sozinho em um apartamento de João Pessoa. Ele já tinha um filho fruto de um relacionamento que não deu certo e estava em um novo relacionamento há cerca de 1 ano e a sua namorada, inclusive, estava grávida de 5 meses. Mas isso tudo não impediu que o Jonathan se correspondesse com a Patrícia pela internet. Nessas trocas de mensagens, o Jonathan convidou diversas vezes a Patrícia para passar um final de semana com ele em João Pessoa, prometendo passeios e momentos agradáveis. Ela estava resistente à ideia de viajar sozinha e, como estava trabalhando muito naqueles dias, não tinha tempo para descansar. Mas não sabendo que seu amigo estava em um relacionamento e se tornaria pai em breve novamente, a Patrícia tomou a decisão de aceitar o convite e se planejou para viajar numa sexta-feira, dia 23 de abril de 2021. Visto que ela havia recentemente terminado um relacionamento e precisava de um período de descontração e mudança de ambiente, ela contou à sua mãe sobre a viagem que faria e pediu a ajuda de uma prima para adquirir as passagens de ônibus pela internet. Embora alguns familiares tivessem expressado preocupações quanto à segurança por viajar sozinha para encontrar com esse amigo, a Patrícia assegurou que estava tudo bem porque eles se conheciam há pelo menos 10 anos e porque ela planejava retornar em breve, inclusive a tempo de celebrar o aniversário de sua avó em um evento familiar programado para a semana seguinte, no início de maio. Ela só pediu para que sua mãe e sua prima mantivessem em segredo a notícia de sua viagem para o seu pai, pois ele poderia se preocupar e não concordar.
A Patrícia planejava retornar a Caruaru na segunda-feira, dia 26 de abril, e estava bastante entusiasmada, pois seria sua primeira viagem interestadual. Conforme planejado, a Patrícia embarcou em um ônibus com destino a João Pessoa no dia 23. No entanto, algo aconteceu fora do combinado. O Jonathan, que havia prometido buscá-la na rodoviária, simplesmente não apareceu. Ele entrou em contato com ela dizendo que enviaria um carro de aplicativo para levá-la até o seu apartamento. Após passarem a noite juntos no apartamento do Jonathan por volta de 11 horas da manhã do dia seguinte, a Patrícia fez uma chamada de vídeo com a sua mãe. Durante a chamada, Vera Lúcia logo percebeu que Patrícia não estava muito bem. A sua filha estava com uma expressão triste, o que era incomum. Preocupada, a mãe perguntou o que havia acontecido e Patrícia contou que Jonathan havia saído do apartamento, deixando ela sozinha e trancada. Ele disse a ela que precisava sair para resolver alguma situação, sem explicar o que era, mas voltaria em breve, enquanto que ela deveria esperá-lo no apartamento. Na noite daquele mesmo dia, 24, a mãe enviou uma nova mensagem para a filha, que informou que o Jonathan ainda não havia chegado e nem dado notícias. Ainda em troca de mensagens, a Patrícia relatou à mãe que o Jonathan só chegou no domingo, dia 25, e que ele havia dito que voltaria junto com ela para Caruaru, tendo inclusive já comprado as passagens de ambos. Depois disso, a mãe de Patrícia tentou questionar sua filha sobre o porquê de Jonathan querer viajar com ela, mas infelizmente não obteve mais respostas. Não conseguindo mais fazer contato com a filha durante todo o domingo, Vera Lúcia revelou a Paulo Roberto sobre a viagem da filha e com quem ela tinha ido se encontrar, e que não conseguia mais fazer contato com ela. O pai, que nunca confiou em Jonathan, falou de forma dura e enfática para a mãe de Patrícia: "Nós vamos atrás dela, mas já se prepare para o pior." Os pais, então, tomados pela angústia, partiram para João Pessoa ainda na segunda-feira, dia 26. O pai dela conseguiu encontrar de alguma maneira o endereço do Jonathan por conta própria, mas quando chegaram lá, não havia ninguém no apartamento. Então, eles foram direto para a delegacia local e registraram o desaparecimento da filha. As polícias civil e militar logo iniciaram as buscas. Na terça-feira, ainda sem pistas do paradeiro do Jonathan e da Patrícia, os policiais voltaram ao bairro onde o Jonathan morava e um vizinho foi fundamental nas buscas ao relatar aos policiais que naquela madrugada de segunda para terça-feira viu o acusado sair com o que parecia ser um corpo enrolado em uma espécie de tapete. A polícia teve acesso a imagens de câmeras de segurança do bairro que mostravam Jonathan carregando um carrinho de mão com um tambor de lixo. Em seguida, ele voltou a aparecer na gravação, desta vez saindo em disparada em uma moto transportando algo semelhante a um corpo embalado deitado sobre a moto. No dia 27 de abril, algumas horas depois desde o início das buscas, a polícia finalmente encontrou o corpo de Patrícia Roberta. Ela estava com os pés amarrados, envolta em um lençol e em um saco plástico, em uma região de mata no bairro Novo Geisel, um local próximo de onde o Jonathan morava. A perita criminal que examinou o corpo da Patrícia descreveu que a forma meticulosa e organizada como ela foi amarrada e depois envolvida com uma toalha em sua cabeça, um lençol em seu corpo e depois embalada com um saco plástico grande, poderia ser um indício de premeditação do crime. De acordo com a autópsia, Patrícia foi morta por asfixia ou esganadura. Uma prima da Patrícia, que morava em João Pessoa, foi chamada para identificar o corpo ainda no local. Como apresentava avançado estado de decomposição, a perita criminal fotografou uma tatuagem da Patrícia e mostrou para a prima, que conseguiu identificar e fazer o reconhecimento. Houve muita consternação e comoção por parte da família, dos amigos e da população do município de Caruaru, onde a Patrícia morava. Muitas pessoas se comoveram e se colocaram em frente à residência de sua família, que aguardavam pela chegada de seu corpo no dia seguinte para se despedirem. Inclusive, repórteres de diversos canais de televisão estiveram registrando e noticiando todo o caso.
Patrícia Roberta foi enterrada na noite de 29 de abril no cemitério Dom Bosco, em Caruaru, sua cidade natal. O pai da Patrícia, após ver o caixão de sua filha sair para a marcha fúnebre, disse muito emocionado: "O que eu mais queria era levar a minha filha com vida, mesmo que estivesse machucada." Horas depois do corpo ter sido localizado, o Jonathan acabou sendo encontrado e preso em uma residência situada no bairro Mangabeira 2. A descoberta ocorreu quando os policiais notaram a presença da moto do Jonathan estacionada em frente à casa. Ao entrarem no local, os policiais encontraram o Jonathan deitado em um colchão no chão de um dos quartos, sem demonstrar qualquer reação. Ao ser detido, ele tentou mentir para os investigadores, dizendo que havia acompanhado a Patrícia até um ônibus com destino à sua casa, mas posteriormente alterou sua versão, alegando que havia providenciado um veículo de transporte por aplicativo para levá-la até a rodoviária. No apartamento do Jonathan foi encontrada uma lista com nomes de cerca de 20 mulheres, sendo que um dos nomes era o da Patrícia Roberta. Também havia um altar com livros de magia e ocultismo e alguns escritos perturbadores, de acordo com as palavras de Amanda Mello, uma das peritas do caso. Em um dos escritos de Jonathan haviam coisas como: "À noite eu saio para matar. E você é uma menina boazinha e eu sou um cara mau. Você não consegue me entender." Os escritos de Jonathan também indicavam que ele acessava a Dark Web. Após 2 anos de muita espera, especialmente para os pais da Patrícia, o julgamento do Jonathan ocorreu numa quinta-feira, em 25 de maio de 2023, e teve duração de aproximadamente 13 horas. Durante seu depoimento, o Jonathan finalmente confessou ter causado a morte da Patrícia e ocultado o corpo dela, mas disse que foi um acidente que aconteceu durante uma relação sexual. Ele disse que entrou em pânico quando sua namorada, que estava grávida do seu filho na época, e sua sogra chegaram ao local, levando-o a esconder o corpo em outro quarto. Ele também reconheceu que fez o uso de cocaína, álcool e LSD aquela noite, o que dificultou sua capacidade de recordar detalhes específicos do ocorrido. Ele também alegou que Patrícia chegou na sexta-feira à noite na sua casa e que passaram a noite consumindo álcool juntos. No sábado, ainda de acordo com ele teria saído para consertar sua moto, enquanto a Patrícia permaneceu em seu apartamento. À noite, eles teriam ido a uma festa no bairro Valentina de Figueiredo, onde consumiram várias substâncias. Após retornarem da festa, eles dormiram e a tragédia teria ocorrido no domingo. No entanto, o promotor de justiça, Demetrios Castor, contestou a versão do Jonathan quanto à ida deles à festa. Uma amiga do acusado deu depoimento afirmando que o Jonathan foi ao apartamento dela no sábado, enquanto mantinha Patrícia trancada. Além disso, o promotor mencionou a existência de imagens que mostram o Jonathan saindo do apartamento da amiga apenas na manhã do domingo. No fim, ninguém acreditou, é claro, na versão do Jonathan de que tudo tinha sido um acidente. Estava mais do que claro que o crime foi premeditado e intencional, e também, todos aqueles nomes de outras mulheres sugeriam até mesmo que o Jonathan tinha a intenção de se tornar um assassino em série. Portanto, ele foi condenado e sentenciado a 20 anos de prisão pelo crime de homicídio triplamente qualificado e mais 1 ano e 2 meses por ocultação de cadáver, totalizando 21 anos e 2 meses em regime fechado. Tudo o que podemos fazer hoje é lamentar a morte de Patrícia Roberta. Ela era inteligente e desenrolada nas palavras do seu pai e mesmo assim, infelizmente, foi mais uma vítima de feminicídio. Ela viajou confiando em um indivíduo que não lhe deu chance de se defender e simplesmente tirou sua vida por nada. Patrícia Roberta era uma jovem carinhosa, brincalhona e cheia de sonhos, queria ser mãe, empreendedora e era muito querida por todos que a conheciam. Por tudo isso, a pergunta que fica entre nós é a mesma do pai da Patrícia. O que leva um homem a matar uma pessoa que só veio lhe trazer amor, carinho e companhia? Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso.
Até o próximo vídeo.